Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, nosso 100º encontro. Mateus capítulo 27, do versículo 45 a 56. Ouçamos nossa leitura. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde houve escuridão sobre a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que aí estavam, ouvindo isso, disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles foi correndo pegar uma esponja, a ensopou em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Outros, porém, disseram: deixe, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Imediatamente a cortina do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: de fato, ele era mesmo filho de Deus. Grande número de mulheres estava aí olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Vamos ouvir o comentário. Versículo 45. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre a terra. As trevas figuram o juízo de Deus, que desde a cruz se estende por sobre toda a terra, o mundo inteiro. Essas trevas são anormais. Diz o profeta Amós, capítulo 8, versículo 9. Farei pôr-se o sol ao meio-dia, em pleno dia escurecerei a terra. Isto tudo expressa julgamento. Isaías capítulo 13, versículo 10, Joel capítulo 2, versículo 2 e Sofonias capítulo 1, versículo 15. A morte de Jesus revela o ódio das autoridades judaicas e de Roma. O pecado atingiu seu ápice. A luz do início da criação é tomada pelas trevas e toda a terra fica de luto pelo Filho. Versículo 46. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Na grande escuridão, Jesus grita. Jesus cita o Salmo 22, versículo 1. Seu grito é angustiado, é o grito do justo sofredor, que enfrenta os inimigos e se sente abandonado por Deus. Você deve ter em consideração que este salmo, que começa com esse grito de angústia, depois termina com uma confirmação de confiança em Deus. O abandono de Jesus
foi progressivo ao longo dos capítulos 26 e 27. Judas abandona Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 14 e 16, versículo 48 e 49. Os discípulos também o abandonaram. Mateus capítulo 26, 56. Pedro o abandona. Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75. Agora também as multidões abandonam Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 21 a 22. E agora o próprio Pai. Mas a experiência do abandono não elimina a libertação e a bondade divina, que são reencontradas novamente quando da justificação por parte do Pai. É um grito de angústia, não de desespero, já que ele dirige seu grito ao Pai, citando as Escrituras, onde o Salmo 22 termina com uma prece confiante. O Filho amado foi feito por nós maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 3, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Carrega sobre si o mal da humanidade. E o grito ao Pai revela isto. A treva cai agora sobre a terra. E se apaga a luz dos astros. Lucas capítulo 23, versículo 45. Manifesta-se a ira divina e se processa o juízo sobre o pecado. Versículo 47. Alguns dos que aí estavam ouvindo isso disseram: ele está chamando Elias. Aqueles que ouviram Jesus gritar confundem Eli por Elias. Se refere a um escárnio daqueles que ali estavam. Versículo 48. E logo um deles foi correndo pegar uma esponja, a ensopou em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. O vinagre é um vinho azedo, que azedou. O filho tem sede. João capítulo 19, versículo 28. Mas ele tem sede de nos dar a fonte de água viva. João capítulo 4, versículo 14. E por isso bebe nossa morte. O vinagre era uma bebida forte usada pelos romanos. Aqui vemos a referência ao Salmo 69, versículo 22, que se trata de um gesto desumano. Como alimento me deram fel, e na minha sede me deram vinagre. Versículo 49. Outros, porém, disseram: deixe, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Encontramos por parte daqueles que assistem Jesus na cruz, que zombam de Jesus com um gracejo cruel, que jogam com o nome de Elias, que tudo isso nos faz recordar o profeta que deveria voltar a serviço do Messias. Malaquias capítulo 3, versículo 23. O Elias prometido, que viria em socorro daquele que está colocado na cruz. Já que Jesus afirmava ser Messias, então que Elias adiante e venha tirá-lo da cruz, salvando-o. Versículo 50. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Entregou o Espírito. Temos dois sentidos para a palavra aqui, entregar o Espírito. A primeira é uma alusão ao dom do Espírito, e o segundo sentido se refere à morte. Jesus então morre na cruz. Gritar aqui quer expressar aquele que busca a ajuda de Deus,
Mas Deus, no silêncio, não responde. As autoridades judaicas alcançaram a meta, a morte de Jesus. Ao entregar o Espírito, Jesus entrega o Espírito do Filho, que tudo dá vida. O Espírito da vida, no sentido do Antigo Testamento. Gênesis capítulo 35, versículo 18, sabedoria, capítulo 16, versículo 14. Versículo 51. Imediatamente a cortina do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se partiram. Trata-se ou do véu que separava o átrio do próprio templo, de modo que a morte de Jesus permitiu o acesso dos pagãos à presença de Deus, ou o véu que separava o Santo dos Santos. E neste caso, a morte de Jesus significa o fim do sacerdócio da antiga aliança. O terremoto, a terra que tremeu, é uma manifestação divina, é uma teofania, como reação da terra na presença do seu Criador. A morte de Jesus oferece alguns sinais, ao todo são 4. O véu que rasga designa o começo do julgamento. A terra que treme indica o fim da Idade Antiga e o começo da nova era realizada por Jesus. Assim a terra treme, o sol se escurece, o céu se abre, as pedras quebram. É o fim do mundo entregue ao mal. Esse mal vencido por Jesus na cruz. Rompem-se a ordem antiga pela morte de Jesus e a nova aliança vem instaurada. Aquele que é mais do que o templo veio substituí-lo. A morte é a porta para a vida. Versículo 52. Os túmulos se abriram e muitos santos falecidos ressuscitaram. Os santos são os fiéis que morreram e agora são ressuscitados como sinal que antecipa o fim próximo. Este não é o julgamento, nem a ressurreição geral, mas é localizado em Jerusalém, isto é, a ressurreição dos mortos é um sinal de que, com a morte de Cristo Jesus da cruz, iniciou o fim dos tempos. Então Jesus morto conquista o reino dos mortos e faz com que os mortos revivam. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Jesus ressuscitado transmite sua vida aos santos que entram na cidade santa Jerusalém e se manifestam como testemunhas da ressurreição. A hora da ressurreição esperada chegou com Jesus, onde a morte foi vencida. Os beneficiários da ressurreição são os santos. A morte e a ressurreição de Cristo abrem para os santos fiéis o futuro da vida. Versículo 53. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. Os mortos ressuscitam, entram na cidade santa, que é Jerusalém celeste, a verdadeira cidade santa. A aparição dos mortos ressuscitados em Jerusalém acontece depois da ressurreição de Jesus. É a Páscoa do Senhor que fundamenta a ressurreição dos santos. Apareceram e foram vistos por muitos. Eles atestam o julgamento que foi feito por Jesus. Esse julgamento, quando coloca Jesus na cruz, e esse julgamento, então, testemunha o poder de Deus, que ressuscita seu Filho. Versículo 54. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notar o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram, de fato, ele era mesmo Filho de Deus.
Os soldados que escarneciam de Jesus na cruz e zombavam dele, entronizando-o na própria cruz, agora o confessam reconhecendo quem é Jesus. Aqui vemos 4 funções. Ele era mesmo Filho de Deus. Trata-se de um título sem artigo, que os discípulos usavam para confessar a identidade de Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 33. O uso do título Filho de Deus para Jesus valoriza todo acontecimento que se encontra no capítulo 27. Mas o testemunho do oficial e soldados pode ter um significado diferente do sentido dado pelos discípulos do Senhor Jesus. O título Filho de Deus era usado para o imperador Augusto. E a palavra Augusto denotava o papel do imperador como alguém que, pela função, se tornava um filho de Deus, isto é, filho de Júpiter, que confiou ao imperador o domínio de toda a terra. Isto denuncia a autoridade do imperador, que, como filho de Deus, desafia e rivaliza com a reivindicação do imperador, próprio que dizia que era filho de Deus. Mas podemos afirmar a dimensão da profissão de fé da Igreja, num contraste entre os judeus que recusam Jesus e os pagãos junto da cruz que o confessam. Versículo 55. Grande número de mulheres estavam aí, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. A notícia sobre as mulheres serve de ponte para os relatos da ressurreição. A presença das mulheres contrasta com a ausência covarde dos discípulos. É verdade que, durante o ministério de Jesus, elas o acompanharam e o tinham servido, e faziam parte dos seguidores de Jesus. Mas este serviço terminou na cruz. Jesus fica sozinho na cruz, e as mulheres não se fazem próximas, mas ao longe, testemunhando a entrega de Jesus. Assim, de longe, nos lembra Pedro, que nega Jesus e vai embora. As mulheres de longe permanecem fiéis. Versículo 56. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Mateus cita alguns nomes de mulheres discípulas de Jesus. Vemos a mãe dos filhos de Zebedeu, isto é, mãe de Tiago e João. Foi ela que pediu um lugar de honra para seus 2 filhos no reino de Deus. Mateus capítulo 20, versículo 22 a 23. Depois nós damos a continuidade, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.